Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Fizemos uma prova de quarta-feira para cá, esperei o pessoal de Souza fazer também a prova, para a gente dar aquela finalizada. Marquei com o pessoal de Patos no sábado, infelizmente não teve como a gente ter aula, porque eu estava esperando exatamente o pessoal de Souza terminar a prova para a gente comentar tudo junto. Tá bom? Então, vou passar aqui o gabarito. Tivemos problemas no gabarito, mas agora eu já passo para vocês o gabarito oficial, ok? Primeira questão, letra D de Deus. Segunda questão, letra E. Terceira questão, letra B de bola. Quarta questão, letra C de casa. Quinta questão, D de Deus. Sexta questão, A de afetividade. Sétima questão, letra E de evolução. Oitava questão, letra A. Nona questão, letra A. Décima questão, D de Deus. Décima primeira, D de Deus. Décima segunda, letra E de escola. Décima terceira, C de casa. Décima quarta, D de Deus. E décima quinta, C de casa. Show, Ana Letícia, valeu. Coloca lá, por favor, no grupo de Souza, gabarito simulado, tá certo? Vou comentar a questão 11. Mais algum pedido, fora a 11? Tássila, Vitor, pessoal de Patos aí, de Catolé do Rocha, que queira que a gente faça um comentário, alguma questão que vocês acham que deve ter alguma correção, alguma coisa que deve ser feita. Podem falar, tá? Ô, Tassiano, a questão 12 eu não entendi muito bem, não, assim, esse Vamos negócio aí eu não lá. entendi. Questão 12 eu não entendi muito bem assim, tá? Ok. Vamos lá. 12. Professor, Oi! Oi! Diz. tu já passou o gabarito? Que minha internet caiu. Aí é lesa. Eu vou botar aqui no... Minha internet caiu mesmo na hora. Eu vou botar no grupo, viu, Tássila? Eu passei, anotaram aí no chat, vou colocar no grupo, tá bom? Tá certo. Ó, vou colocar aí agora. Dá uma conferida, ver se está tudo ok, ver se quer alguma questão para ser feito. 14, vamos lá, 11. Pessoal, se vocês estiverem com alguma dificuldade, dá uma acessada aí no Google Sala de Aula, que está lá a prova. Você só olhar. Vamos lá, 11 a 14. E qual foi a que Vitor pediu? A 12, foi? Foi. Pronto. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para a gente comentar a 11, a 12 e a 14, tá bom? Enquanto o pessoal se decide aí. Maria Rita pediu a 6 também, Tassiano. Ok. Então, vamos lá. Vamos na sequência, né? Se surgiu a 6, a gente vem pela 6 primeiro.
Deixa eu só projetar aqui, tá? Estou projetando aqui o slide. Vocês querem que eu jogue a questão no slide e tal, para ficar mais fácil todo mundo ver? Ou não? Por mim, tanto faz. Tanto faz. Você está com a prova aí, né, Vitor? Eu tô. Pronto, vamos lá. Questão 6. Deixa eu projetar ela que é melhor. Questão 6 diz o seguinte. Para responder a questão, lê o texto base 2. Sabendo que os compostos devem apresentar neutralidade de cargas, um aluno do 9º ano do ensino fundamental está usando as peças de um quebra-cabeça para descobrir as fórmulas de algumas substâncias químicas. As peças que ele está dando é exatamente... deixa eu só voltar aqui para eu ver, tá? Essas peças... Aqui tem um papel, fica mais fácil. Ele está dando aí essas peças, potássio, hidrogênio, sódio, bário. Aí ele diz, quando ele unir as peças que representam os íons K+, e NO3-, estará representado um composto. Ó, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Ó? Quando ele juntar aqui K+, mais NO3-, você está juntando o íon potássio com o nitrato. O íon potássio, ele é metal. E aqui, ó, o íon nitrato é ametal. Por quê? Aqui, na realidade, só tem nitrogênio e oxigênio, né? Ó, se você lembrar bem daquela escalazinha de eletronegatividade, você resolveria essa questão fácil, fácil. Porque naquela escalazinha de eletronegatividade, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, aqui você só tem a metais. Tá vendo? Então, nesse caso, você tem um metal mais um ametal que vai dar origem a uma ligação iônica. Ok? Aí, quando você juntar K+ com NO3-, vai dar KNO3. Aí, você vai dar origem aqui a um nitrato de potássio. Se eu tivesse NO2-, se fosse NO2, lembra da regrinha, né? Se eu diminuir um oxigênio, eu saio do nitrato e irei para o nitrito. Ou seja, eu irei trocar a terminação ato por ito. Mas como é NO3, eu vou ter a terminação ato. Por isso fica nitrato de potássio. Por isso a sexta questão é letra A, a resposta. Ok? Ô, Tassiano, você pode só repetir a parte que a pessoa sabe se é iônico? Posso. Ó, toda vez que tiver esse joguinho de carga aqui, ó, positivo com negativo, iônico vem de quê? Iônico vem de quê? Não vem de íons. Então, íons, cátions e ânions. Então, você tem esse joguinho, esse encontro dessas cargas. Então, você vai formar um composto iônico a partir desse encontro dessas cargas. Certo? Certo. Qual é a outra? Letícia Moraes pediu para fazer a 10. Ok. Luciano, aquela parte que tá lá em cima, daquele que tu falou até uma frasezinha, é o quê? Escala de eletronegatividade, né? Nesse caso aí é para os elementos que são ametais no sistema. Todos que estão ali são metais, né? Todos que estão aqui são ametais nessa escala. Vamos para A a metal próxima. com a metal da molecular, Tassiano, não. A metal com a metal dá sim molecular. Certo.
Questão 10 é? É, Vitor? Ou é a 9? É a 10 que pediram. Certo. A 10, vamos lá. Questão número 10. Aquele lance do P é um C ou é um L, Tassiano? Lá na frase, antes do P, é um C ou é um L? Espera aí que eu vou olhar, viu? É um C. Carbono. Né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É um C. Questão 10. Uma das alternativas para viabilizar uma maior disponibilidade de água em países de clima árido é através do processo de purificação da água do mar, chamado de dessalinização. Neste processo, de forma simplificada, podemos considerar a água do mar como uma mistura entre água, areia e sal. Água, areia e sal. Para a separação dessa mistura, podem ser empregados os seguintes processos em sequência. Aí, nesse caso aqui, o que é que separa a água da areia? Você tem um líquido e um sólido. O que separa a água da areia é um processo chamado de filtração. Ainda vai ficar a água e o sal retido. Nesse caso, como é que eu separo a água do sal? Através de um processo chamado de destilação simples. Cuidado para não confundir destilação simples com destilação fracionada. Na destilação fracionada, você faz esse procedimento aí, de separar líquido com líquido. E na simples, sólido com líquido. Mas ambas são misturas homogêneas. Tá? Então, a diferença entre a destilação simples e a fracionada é exatamente isso daí. Somente o sólido com líquido e o outro líquido com líquido. Por isso, eu teria aqui filtração e destilação. Letra D. Alguma pergunta sobre a 10? Assim, no caso, a destilação seria para separar a água do sal? Não. Seria para separar a água da areia? Filtração é que é para separar a água da areia. E destilação simples, que é a destilação que ele está se referindo no próprio texto, é sobre a destilação simples, é para separar a água do sal. Entendeu? Quando se diz água destilada, né? O que é que você entende por água destilada? É uma água sem sais. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Ok. Qualquer coisa aí, viu, gente? Vitor vai me falando, que ele é bem... Eu gosto de Vitor, que ele é bem falante. Oi, Tássila. Tu pode resolver essa 11? Vou resolver agora, amiga. Conferiu o gabarito? Conferir. Certo. Olha, eu vou aí em Pombal. Vitor deu recado ou não? Deu, pode vir, viu? A gente vai tudo lá para casa da Gabriela. Cadê ela? Gabriela Onias, que não apareceu hoje, hein? Ah, ela não tá aí, não. Então a gente vai lá para casa de Vitinho. Eles que faziam um café, um lanche da tarde pra gente. Tava tudo certo. Aí tá certo, Vitão. Vitão vai desenrolado, hein? Aqui mesmo não, viu? Sai de ré. Ô, Vitinho desagradável, viu? Eita, não sei não, esse povo. Mas qualquer coisa a gente vai lá pra casa de Paulo. Comer carne depois. Aprovação. E vocês, Aí lá em Deus Paulo já é quiser. diferente, né? Ali é café no bolo. Cuida! É a 11, né? É a 11. Pronto. Vamos fazer outro simulado? Quando, hein? Em julho agora, bom, vamos fazer outro ou não? Em julho. Vamos.
É bom, mas dá um trabalho danado, viu, para elaborar, viu? Estudo dos gases. Questãozinha de estudo dos gases, essa 11ª. Né? Fala que a queimada da floresta amazônica brasileira nas áreas que estão sendo desmatadas para agricultura e pecuária, nos incêndios florestais e queimadas de capoeiras, nas pastagens e diferentes tipos de savanas, são responsáveis pela emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa, pela liberação de gás carbônico e gases traço, como metano, que é o monóxido de carbono, CO, e o óxido de nitrogênio, que é, no caso, o óxido nitroso. Uma mistura gasosa formada por 9 gramas de gás carbônico, aí você vem aqui e coloca massa do gás carbônico, 9 gramas, 11 gramas de metano, massa do CH4, 11 gramas, e ocupa um balão de capacidade igual a 30 litros, o volume do balão, 30 litros. Isso aqui é o volume total do balão, viu, galera? Volume total. Aí, na temperatura de 27 graus Celsius, temperatura total, 27 graus Celsius. Aí, dadas as massas molares, ó, ele já deu as massas, ó, aqui você não precisa tirar a massa. Ó. E a constante universal dos gases, que é R, indica a alternativa que fornece a pressão de cada gás no balão e a pressão total do balão. Ó, para a gente descobrir qual é a pressão de cada gás, por exemplo, pressão do CO2, a gente vai ter que encontrar a fração do CO2 vezes a pressão total do sistema. Certo? Então, a gente precisa da fração do gás e precisa da pressão total do sistema. Como é que encontra a pressão total do sistema? Por você nunca rezei tanto. PVNRT. Aí, a pressão total, eu quero saber. O volume total é de 30 litros. Aí, o número total, gente, vai ser isso aqui, ó. O número de mols total vai ser o número de mols do que está dentro do balão, tá? Do CO2 mais o número de mols do CH4. Então, a gente vai ter que somar aqui, vai ter que encontrar o número de mols para que a gente encontre o número de mols total. O número de mols do CO2 vai ser a massa do CO2 sobre a massa molar do CO2. Quanto é a massa do CO2? 9 gramas, dividido pela massa molar do CO2, que é 44. Se eu pegar aqui 9 e dividir por 44, ó, 9 dividido por 44, vai dar 0,2, aproximadamente, né? 0,2 mols. E número de mols do CH4 vai ser a massa do CH4 dividido pela massa molar do CH4, que no caso aqui teria 11 dividido por 44. Aliás, desculpe, por 16, ó. 44 é o CO2. Aí, quando você tiver 11 dividido por 16, você vai ter 0,68, vamos botar 0,7, aproximadamente, viu? 0,7. Aí você vai ter aqui que o número total de mols vai ser 0,2 do CO2 mais 0,7 do CH4, que vai dar 0,9. Ô, Tassiano, mas por que aí só vai ser do CO2 e do CH4? Só vai somar o número de mols dos dois? Porque foi a massa que ele deu. Ó. Ele diz uma mistura gasosa, tá vendo? É o que está dentro do balão. É 9 gramas de gás carbônico e 11 gramas de metano. Ah, eu achava que eu tinha visto outra coisa, tá certo. É só que está dentro do balão, tá bom? Aí você vem, depois que encontrar o número de mols, você faz, ó. O número de mols total vai ser 0,9, a constante 0,082, e a temperatura, que é 27 graus Celsius, soma com 273, vai dar quantos kelvins? 300 kelvins.
Ó, que coisa maravilhosa, ó, Vitão. 30 com 300, sobra 10, ó. Tá vendo? Aí eu vou ter aqui que a pressão total do sistema vai ser 9 vezes 0,082. Você sabe por que foi 9, né? Porque 10 vezes 0,9 vai dar 9, não é isso? Aham, é. Pressão total, se você quisesse arredondar, você arredondava, tá bom? Só se você quiser arredondar. Esse 0,9 aí eu poderia considerar praticamente um mol no sistema, porque você iria por aproximação, entendeu? Não ia dar tanta diferença. Então, 9 vezes 0,082 vai dar 0,73. Ó, 0,73. Ó, pela alternativa, você já sabe aí que é a alternativa o quê? D de Deus, ó, porque tá vendo que é 0,72, ó, aproximadamente, tá vendo? Muito próximo. Então, você já marcaria a letra D. Mas por que a do CO2 é 0,16? Ó, eu preciso calcular a fração do CO2. A fração do CO2 vai ser o número de mols do CO2 sobre o número de mols total. Vai ser aqui 0,2 dividido por 0,9. Aí, se eu pegar 0,2 e dividir por 0,9, vai dar 0,22. Aí eu vim aqui e calculava, a pressão parcial do CO2 vai ser 0,22 vezes a pressão total do sistema, que é 0,73. Aí quando eu multiplicasse isso aqui, ó, vezes 0,73, dá 0,16. Quer dizer, nem precisaria você encontrar a, a pressão parcial dos demais gases. Por quê? Você não já encontrou a total? Então já tem alternativa já para marcar. Por isso era a letra D. Show? Tá sendo, você tinha falado que esse assunto aí não cai muito, não, né? Canhão, gases não é muito relevante, não é nenhum. Ainda bem, porque é uma questão dessa pra pessoa fazer, né? Dá trabalho. Tá, mas vai se acostumando com os cálculos, viu? Você se acostuma com os cálculos, que agora, a partir de agora é só cálculo. Só vai ter a parte de orgânica que não tem cálculo, mas a partir de agora é só cálculo. O sofrimento vai começar agora. Então, vamos preparar o nosso psicológico, né, para a gente entrar na área de cálculo. Ok? Vamos para a próxima. Qual é a próxima? Escolheram qual aí, Vitor? Olha aí, por favor. Falaram a 12. Acho que teve a 12. A A 12. 12, pronto. A 12 e a 14 falaram. Vou projetar aqui a 12. Professor, Diz, Tássila. essa aula de hoje é só sobre o simulado? Não, vou dar aula, conteúdo aqui, viu? A gente vou começar balanceamento, tá bom? Tá certo. Tassiano, mas hoje não era Nox? Nox, e depois, se der tempo, eu dou balanceamento. Tudo Entendi. junto e misturado. Porque para a gente ver balanceamento, tem que ter uma noção básica de Nox, entendeu? Uma noção básica. Que para a gente poder entender quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor. Espera aí que eu estou projetando aí, viu? Pronto, vamos lá.
Questão 12. Questão 12 diz: estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da química como ciência. Por volta de 450 anos antes de Cristo, os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo e, em consequência, a matéria eram constituídas a partir de unidades idênticas e indivisíveis, chamadas átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois principais modelos foram desenvolvidos, até que em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre o modelo atômico. Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico com espaço proporcional à distância de tempo entre eles é. Pessoal, Leucipo e Demócrito é 450 anos antes de Cristo. Está aí uma distância muito grande, praticamente é o início do processo. Então, aqui, ó, automaticamente eu descartaria aqui letra A, letra B e letra C. Tá vendo? É logo no começo, Leucipo e Demócrito é logo no começo, no surgimento, que ele diz aqui, ó. Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento. Ele diz, por volta de 450 anos antes de Cristo. Então, na linha do tempo, isso é muito, mas muito, muito atrás. Tá vendo que era o começo aqui? Então, nesse caso, a 12ª questão, eu já teria 50% de chance de acertar. Só era ver o ajuste, ó. Quando ele diz aqui, ó, que em 1808, né, John Dalton, que é a teoria do átomo, ele dizia que o átomo era uma partícula de formato esférico, maciço, indivisível e indestrutível, né, que a combinação dos átomos formariam substâncias, e assim sucessivamente. Isso foi por volta de 1808, né? Aí depois você tinha, depois de John Dalton, vem quem? Vem Joseph John Thomson, pelo seu descobrimento, através de que o átomo existia cargas elétricas negativas, que eram chamadas de elétrons. Por isso, quando Joseph John Thomson foi descobrir o átomo em si, como era o formato, ele estudou as descargas elétricas. Então, ele foi o descobridor da primeira partícula subatômica, que foram os elétrons. Aí depois, com o tempo, Ernest Rutherford, né, evoluiu, dizendo que o átomo existia um pequeno núcleo, e nesse núcleo estava localizado praticamente, ele não disse que é toda a massa do átomo, ele disse praticamente a massa do átomo, tá certo? Porque na eletrosfera existe massa relativamente pequena, mas existe. Aí, quando foi em 1913, a convite de Ernest Rutherford, certo? Niels Bohr desenvolveu o modelo atômico, que foi aquele processo das transições eletrônicas, né? Que o elétron dava um salto quântico na órbita. Quando ele se afastava, ele absorvia energia, quando ele retornava, ele liberava energia na forma de luz. Então, o modelo atômico foi em torno disso daí, tá? Primeiro Leucipo e Demócrito, depois Dalton, depois Joseph John Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr. Seguiram essa sequência. Ok? Qual é a letra? Então, nesse caso aqui, ó, letra D estaria errada, porque ele dá Dalton depois da Rutherford, tá vendo? E tá falso, ó. Então, por isso, letra E tá correta. Tranquilo? Algum questionamento na 12? Não, tudo certo. Pronto. A próxima era a 14, né? Era não, é a 14, não é isso? Pronto.
Acredito eu que a maioria de vocês tenham se sobressaído bem nesse simulado, né? Aplicaram os conceitos direitinho, foi em cima do que a gente trabalhou. Acredito eu que teve essa questão da nossa, impossível de resolver essa questão, né? Mas no próximo simulado a gente vai pegar um pouquinho pesado, tá? Porque a cada simulado que passa a gente vai aumentando um pouquinho o nível. Até a gente chegar ao nível top. A 14 diz, para abrir anéis de sacarídeos que contenham dióis vicinais, hidroxilas em carbonos vizinhos, é utilizado sal inorgânico, periodato de potássio. Qual é a fórmula do periodato de potássio? Gente, esse prefixo per, lembra que eu tinha dito, quando eu dei para vocês ácido, né? É quando o número de oxidação for mais 7, galera, ó. Não tem o que fazer não, gente. Essa questão foi muito fácil. Per é NOx mais 7. E se o prefixo fosse hipo, o número de oxidação seria igual a mais 1. Aí eu quero que você teria que fazer, ó. Essa você descarta. Por quê? Letra A. Porque o sal não tem oxigênio. A terminação ato ou ito, quando tiver terminação ato ou ito, é porque você tem um sal oxigenado. E se a terminação for ito, você tem um sal não oxigenado. Você está me entendendo a diferença? Então, as terminações, elas são importantíssimas para que vocês possam diferenciar um do outro, nesse ponto aí. Ok? Aí, galera, ó, só era você calcular o NOx aqui, tá? Que a gente vai trabalhar agora. Né? O que a gente trabalhou lá na parte de ácidos também, né? Isso de sais, ó. Potássio, família 1A, mais 1. Aí o iodo e o oxigênio. Aqui o oxigênio é menos 2. Ó, potássio, que é da família 1, é mais 1, oxigênio menos 2. Você teria mais 1, aí menos 2 igual a menos 1. Subiria mais 1, ó. Tá vendo? Então, letra E tá falso também. Aí, se tu pegar aqui letra D, ó, KiO4. Número de oxidação do oxigênio é menos 2, do potássio é mais 1. Aí, mais 1 vezes 1 vai dar mais 1, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Aí, dá menos 7, sobe mais 7. Então, o sal seria esse. Letra E, D. Para 14. Só com cargazinha você resolveria o problema dessa questão aí. Ok? Ok, meus queridos? Deus lhe pague. Deus lhe Não pague. entendi. Repete novamente, por favor. O que, Ana Letícia? Não entendi. Repete novamente, por favor. Repito, vamos lá. Nessa questão aqui, ó, ele fala, preste atenção. Ele diz aqui que o ácido é periodato. Toda vez que tiver per, o número de oxidação é mais 7. Tá entendendo? Do iodo, tá bom? Não é periodato? Então, do iodo, o número de oxidação é mais 7. Aí aqui, por exemplo, eu peguei esta letra E, ó, KI, ó, aí eu botei o potássio, que é da família 1A, que é mais 1, e o oxigênio menos 2. Aí mais 1 vezes 1 dá mais 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí quando eu fiz mais 1 com menos 2, deu menos 1, subiu mais 1. Mais 1 é hipo, o prefixo hipo. Então, o nome desse sal aqui seria ácido hipoiodoso. Hipoiodoso. E o nome desse aqui seria o ácido periodato. Isso não é ácido, não, isso é sal, desculpe. Hipoiodito, o nome desse sal. Isso é sal, galera. Ácido tem hidrogênio no começo. Ok?
Tassiano, aí no caso, tu já saberia que a oxidação era 7 pelo fato de ser pé ali, o iodo. Agora tome cuidado dessa sua teoria que você está dizendo aí, né? Eu estou vendo aqui que você está dizendo. Meu pensamento foi que, já que o ato Não, isso aí não para sei quem tem não. mais oxigênio, seria KClO4. Na realidade, só para o per-iodato. Agora, se for o ácido, aliás, o iodato somente, seria diferente, né? Porque ambos têm a terminação ato. Isso aí é a Letícia da Bandarra que tá falando. Eu nem sei se ela gosta que fala assim. Da Bandarra, minha amiga da Bandarra, show de bola. Estarei aí na Bandarra qualquer dia desse, viu? Prepare a galinha da aprovação, se Deus quiser, viu? Show, galera! Prego batido, ponta virada no simulado. Algum questionamento? Tempo. Valendo. Vocês comeram, vocês jantaram direito. Ô, Tassiano, faça a 15 também, por favor. Ô, Tassiano, faça quinhas. Faço mesmo. Deixa eu aqui anexar, que eu gosto sempre de anexar meus simulados. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para você resolver essa questão 15 aí, Vitão, você tinha que fazer o seguinte. Vamos lá, 15. Opa. Projetar ela aqui. Para tu resolver essa questão 15, tu tem que ter conhecimento de ânio. É o que eu sempre toco na tecla. Galera, ânio é importante, mas é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla de ânio. Nessa questão 15, diz: fertilizantes ou adubos são compostos químicos que visam suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência dos vegetais. São aplicados na agricultura com o intuito de melhorar a produção. As plantas necessitam de diversos elementos químicos, incluindo o potássio. As formas mais comuns dos fertilizantes, que contendo potássio, são o cloreto. Galera, o cloreto tem terminação eto. É sal não oxigenado, não tem oxigênio. Terminação eto, não tem oxigênio. O potássio é da família 1A, então é mais uma carga dele. Aí por isso fica KCl. Tá vendo? O sulfato é quando você tem um SO4 2-. Por quê? Se fosse sulfito, seria SO3 2-. Tá? Mas o sulfato é SO4. Aí de potássio, juntaria aqui com o K+, ó. Aí inverteria, o 2 desce para o K e o 1 desce para o O. Então, vai ficar aqui K2, SO4. Tá vendo? Fica dessa maneira aí. O outro é o nitrato, ó. Nitrato é o NO3-. Lembra aquilo que eu te falei na aula lá, tá? É importante você lembrar dos principais ânions. Não precisa lembrar de todos, mas os principais é sempre bom você lembrar. Até porque mesmo sulfato, nitrato, fosfato, carbonato, são ânions que vocês trabalham muito também para a área de biologia, né? Onde entra a química junto com a biologia, tá bom? Aí aqui o nitrato você tem, ó, o K+, e vai sobrar aqui o KNO3, ó. E o outro é o fosfato. Fosfato é PO4 3-. O potássio é K+, e daí então você inverte. O 3 que está no oxigênio desce para o potássio, e o 1 que está no potássio desce para o oxigênio. Aí formaria K3PO4. Show de bola. Alternativa C. C de casa. Ok? Ok, meninos?
Ok. Pronto. Prego batido, ponta virada. Me perdoem no gabarito aí do Google Forms, eu me equivoquei em alguns pontos, mas serve de experiência para o próximo simulado, não é isso? Então, vamos para a próxima. Primeiro simuladozinho, ó. Show de bola da aprovação de vocês. Meus queridos, hoje eu vou comentar com vocês a parte de balanceamento. Ah, mas balanceamento é fácil demais. Balanceamento é simples, é tornar a quantidade de átomos do reagente igual à quantidade de átomos do produto. Quando você chega a dizer isso, eu concordo com você. É nada mais nada menos que fazer um cálculo em si, de uma equação, né? E a partir desse cálculo, você fazer o ajuste dos átomos presentes no reagente com os átomos presentes no produto. Mas só, gente, que balanceamento. Só que quando a gente pega uma questão, uma equação enorme, vai fazer esse método da tentativa, aí, meu amigo, daqui que a gente vai terminar, a gente vira à noite e a gente não consegue balancear a equação, tá? Para isso, existem técnicas que são denominadas de técnicas de oxirredução. É o que eu vou mostrar para vocês agora, como funciona todo esse procedimento, todas essas técnicas, certo? Mostrar para vocês o processo de oxidação e redução, porque a partir de julho, a gente vai ter pilhas e eletrólise como primeiro assunto do caderno 2. E esse assunto depende exclusivamente dessa parte do balanceamento. Tá certo? Não só do balanceamento, como também a parte do número de oxidação. Que é isso que eu vou falar com vocês aqui agora, antes da gente iniciar. Beleza? Vamos lá. Qualquer intervenção, qualquer dúvida, gente, pode intervir, tá? Pode perguntar, que a gente volta, explica quantas vezes for necessário. Só dar uma aumentada aqui na quantidade dos slides, para a gente começar. Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou falar com vocês, primeiro ponto específico que eu irei comentar com vocês, é sobre a questão do NOx. Vou tirar aqui, peraí, rapidão. Pronto. Ó. O que vem a ser NOx? NOx tem uma representação, né, de número de oxidação. A gente já teve um breve conhecimento de NOx lá na parte de ácidos, de bases, de sais. Nós já tivemos esse conhecimento de NOx, né? Então, esse NOx é a carga, é um tipo de carga que o átomo vai adquirir através de ligações químicas. Porque nós sabemos que as ligações químicas, elas buscam o octeto, né? Então, essa carga que esse átomo vai possuir através dessas ligações químicas é o que nós vamos chamar de número de oxidação. Aí, para isso, existem regras básicas de NOx, tá? Ó, regras básicas de NOx. A primeira regra de NOx, e a que você não pode esquecer em hipótese alguma, é que ele diz que toda substância simples tem NOx zero. Tá? E quando se falar em substâncias simples, o número de oxidação ele será nulo. Por que o número de oxidação será nulo numa substância simples? Porque, galera, quando a substância é simples, ela é formada pelo mesmo tipo de átomo. Então, nesse caso,
a sua carga ela tende a ser nula, não vai ter nem positivo nem negativo. Por exemplo, ó, o sódio, 0. O Cl2 também a carga é 0. Ó, tudo que for substância simples é 0. O ozônio é 0 e etc. Tá vendo? Repito, são átomos iguais e fazem com que essa carga ela seja nula. Aí nós temos a segunda regra. Fala sobre os elementos da família, ó, sempre é importante lembrar. Família 1A, antigo grupo 1, vai ter NOx fixo, e esse NOx fixo vai ser mais 1. Aí você tem aqui, ó, Li na casa de Rubens, coisas francesas. Todos esses elementos vão ter carga mais 1. Todos, tá? Todos eles, ó, vão ter carga mais 1 de NOx, ó. Sempre, professor, sempre. Sempre o número de oxidação fixo, mais um e assim por diante. Bom, a mesma coisa acontece com os metais alcalinos terrosos. A mesma coisa acontece com os metais alcalinos terrosos. Família 2A, o grupo 2, cujo número de oxidação é fixo, e esse NOx é mais 2. Aí você tem Bela, Magnólia, casou com o senhor Barão. Tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, hidrogênio, aliás, berílio, mais 2, magnésio, mais 2, cálcio, mais 2, estrôncio, mais 2, bário, mais 2 e rádio, mais 2. Todos eles vão ter carga mais 2. Tá certo? Aí vem a quarta regra de NOx. Ô, Tassiano, Oi. quando você botou no 2 aí, que você botou Na, que o NOx é 1, e no NOx 0 você botou Na também. Ah, boa pergunta, Vitor. É porque esse Na aqui, Vitor, ele vai formar uma substância composta. Esse Na aqui, ele tá sozinho, tá bom? Se ele tiver sozinho, é 0. Se ele tiver junto, ele vai ser mais 1. Tipo, se ele formar uma substância composta e tiver um Na, o NOx dele é mais 1. Ok? Ah, certo. Então, no caso, se for Na com outra substância, né? Isso, com outro elemento. No caso, aí vai formar uma substância composta, né? Certo. Aí se for só, é só o 0. Isso. Aí você vai ter aqui família 7A, grupo 17. Aí você vai ter NOx fixo igual a menos 1. Lembrando que isso aqui só vale para compostos binários. O que são compostos binários? São compostos que têm 2 elementos. Aí você vai ter o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Todos esses ametais aqui, ó, eles vão ter carga menos 1. Ó. Tá vendo? Vão ter carga menos 1. Ok? E isso lembra compostos binários. Por exemplo, isso aqui é um composto binário, ó, NaCl. Aí o cloro é menos 1 e o Na é mais 1, ó. Tá vendo? Isso aí é um composto binário. Ok? Aí se ele tiver só. Aí se ele tiver só, por exemplo, Cl, ele é 0. No caso, vai vir na forma de Cl2, né? Ele é 0, entendeu? Ó? Cl2, ele é 0. Se ele vier assim, ó, NaClO, esse cloro já não pode ser menos 1.
Por quê? Porque isso aqui já é um composto ternário. Ô, Tassiano, então, no caso, essas outras também são em relação a um composto binário, né? Porque ela só vai valer, no caso aí, do grupo 2. Preste atenção, estou falando a quarta regra em relação específica aos halogênios, que são elementos do grupo 17 da família 7A. Beleza? Se você tiver um halogênio que ele seja ternário, ó, isso aqui, esse composto é ternário, não tem 3 elementos, o cloro não está dentro dele, então a carga dele já não pode ser -1, filho. Beleza? Porque -1 só vale se o composto for binário. Por exemplo, se eu tiver aqui KCl, opa, aí sim, não é binário, aí sim, o cloro é -1. Beleza? Mas se ele tiver no meio, meu amigo, como ele é ternário, já muda a carga e já muda o estilo de calcular o NOx. Aham, entendi. No caso desse grupo 2 aí, que é a regra 3, se ele tiver só ou junto com outro, ele vai valer os dois? Se ele tiver só, o elemento da família 2A e da 1A vale 0. O NOx. E se tiver junto com outro, ele não vale... importa, qualquer outro, pode ser binário, ternário, quaternário, sempre vai ser +1 e +2. Certo, certo. Assim, por favor, faz um exemplo envolvendo tanto a família 1A, 2A e 7A, para a gente saber diferenciar. Ó, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, NaCl. Eu coloquei ali o NaCl, vou colocar aqui, viu? Aí aqui, ó, o Na, família 1A é +1. O Cl vai ser -1. Por quê? Faz parte da família 7A, é binário, não é isso? Então a carga é -1, beleza? Pronto. Aí se você pegar, ó, por exemplo, o Na sozinho, a carga vai ser 0. Certo? Aí se você pegar esse sal aqui que eu coloquei, NaClO, o Na é da família 1A, então a carga dele é +1, e o oxigênio é -2 a carga. Aí, para descobrir o do meio, eu não faço aquela regrinha que a gente fez em ácidos, +1 vezes 1 é +1, -2 vezes 1 vai dar -2. Aí dá -1, sobe +1. Tá vendo? Porque na maioria das vezes o aluno diz, professor, mas eu fiz uma carga do cloro e o senhor disse que o número de oxidação do cloro era -1. Eu estou especificando que ele é -1 porque ele é composto binário. Se for um composto ternário, a carga já não representa isso aí mais. Como esse sal aqui, ó. Mas aí, no caso, para ele ser composto binário, tá? No SL, não teria que ser o -1 lá em cima, ou não? Não. Sim, se ele fosse binário, aí seria -1, cloro. Binário. Ele é ternário. Ele tem sódio, cloro e oxigênio. Ele é ternário. Ó, HBrO4. Aí você vem aqui e coloca, ó, NOx do oxigênio, -2, NOx do hidrogênio, +1. +1 vezes 1 vai dar +1, -2 vezes 4 vai dar -8. Dá -7, sobe quanto? +7. Tá vendo? Então muda, isso varia muito de NOx para NOx. Entendeu? Então é muito relativo. Só que se tivesse na ponta, mesmo sendo ternário, não continuaria sendo o mesmo NOx? Sim, mas aí não tem como ele estar na ponta ser ternário. Ternário ele tem que estar no meio. Porque o halogênio ele faz mais ativas, entendeu? Então ele tem que estar no meio, não pode estar na ponta. Luciano, no caso aí, esse último composto é AT, é? Astato, astato. Exatamente. Aí, ó, preste atenção. Se tu pega, por exemplo, um composto desse, ó, Ca3PO4,2. Tá vendo que tem um parêntese?
Aí, se tiver o parênteses, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai tirar CA, aí P, aí 2 vezes 1, ó. O 2 que tá aqui multiplica 1 que tá dentro do fósforo. Vai dar 2. Aí, 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. Aí, por isso fica CaP2O8. Aí, você vem, ó, NOx do oxigênio. Quanto é o NOx do oxigênio? Menos 2. E o 3 que tá no CA? Sim, muito bem, Vitor. Tinha esquecido. Valeu. Aí, aqui, ó, o cálcio, ele é da família 2A, tá vendo? Ó, a carga dele é quanto? Mais 2, tá vendo? Aí, você não faz o de cima vezes o de baixo, não é isso, galera? Lembra dessa regrinha, né? O de cima vezes o de baixo. Então, aqui você vai ter mais 2, ó, bem específico, mais 2 vezes 3, ó, do cálcio. Aí, mais, eu sempre aconselho você colocar um X aqui em cima. Você não quer encontrar o valor de P, do número de oxidação do P, aí você faz X vezes 2, mais, aí preste atenção, ó, menos 2 vezes 8. Isso aqui tem que dar 0, a soma. Aí fica fácil para você calcular X. Aí você vai ter aqui, ó, mais 6, aí 2x, aí menos 2 vezes 8, menos 16, igual a 0. Aí você vai ter 2x igual a 16, menos 16 passa para o segundo membro, mais 16, e mais 6 passa para o segundo membro, menos 6. Aí você vai ter 2x igual a 10. Aí x vai ser 5 positivo. Tem gente que adora fazer assim, tá? Já a gente tem que pensar em ganhar tempo. E como o tempo é ouro no Enem, né? Eu sempre digo aos meninos, ó, faz isso daqui, ó, abre o composto, fica Ca3P2O8. Aí eu sempre digo, vamos fazer direto. Não tem como você errar, não. Aqui o cálcio é mais 2, ó, porque é família 2A, e o oxigênio é menos 2. Aí faz mais 2 vezes 3 vai dar mais 6, e menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Tá vendo? Aí você faz mais 6 com menos 16, dá menos 10. Se de cima para baixo eu estou multiplicando, de baixo para cima eu vou passar dividindo. Então, menos 10 dividido por 2 dá quanto? Menos 5. Só que quando subir, inverte o sinal, aí fica mais 5. Repito, ou você faz colocando o X, ou então você pode fazer direto do jeito que eu acabei de fazer aí. Vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Coloquei bem específicozinho para que vocês não possam ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de confusão na hora de multiplicar. Ô, Tassiano, no caso deu menos 10, aí você divide por 2, que 2? Aqui, Vitor, embaixo, ó, do fósforo, não é o do fósforo que eu quero saber do P? Aí de cima para baixo multiplica, e de baixo para cima, qual é o inverso da multiplicação? Né, a divisão? Aí você faz direto. Tá certo? Aí, ó, se você ouvir falar na questão em oxidação... Tassiano, perguntaram aí se o NOx de oxigênio é fixo. Menos 2 é a maioria dos casos. Só tem alguns casos aqui que eu vou voltar, por exemplo, posso colocar como observação. Ó, por exemplo, na água, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, certo? Mas se eu pegasse aqui, por exemplo, água oxigenada, o hidrogênio é mais 1, ó. Aí a soma não tem que dar 0? Se aqui eu estou colocando mais 1 vezes 2 não vai dar mais 2?
Qual o número que multiplicado com esse 2 aqui dá 0? Ao ser somado com mais 2 dá 0. Menos 1. Tá vendo? Por isso o NOx oxigênio aqui está se comportando como menos 1. É uma raridade isso acontecer. Tá? Mas em composto ternário, quaternário, sempre o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Tranquilo? Sim, com flúor. Sim, aí vem com flúor. Aliás, é FO2, por exemplo. Certo? Ou, aliás, F2O2, por exemplo. Aí o flúor é da família 7A, é menos 1. Então, o oxigênio tem que ser mais 1. É muito raro isso aqui, só acontece nesse composto. Do NOx, o oxigênio ser mais 1. Repito, 95% dos casos... 95% não, vou mais radiante. 98% dos casos, o oxigênio é menos 2. Porque ela é da família 6A, gente. 6A tem 6 elétrons. Para chegar a 8, faltam quantos? 2. Tá? Então, por esse motivo, é que o número de oxidação dele prevalece no sistema. Beleza? Aí vem a oxidação. O que é que representa... Eu não entendi porque o O ali teria como tinha voltar no slide. Pois não? Eu não entendi o porquê do O2 aí. Não, é do composto mesmo, da água oxigenada, né? H2O2. Esse O2 é para dar estabilidade, né? O composto da fórmula dele. É porque lá em cima ele tá 0, né? É, o O3 está 0, sozinho, ó. O oxigênio sozinho. O oxigênio está acompanhado aqui. Você não pode dar 0. Ok? Certo. Aí, oxidação representa perda de elétrons. Sistemas de oxidação perde elétrons. Tá? Perde elétrons. Sistemas de redução se caracterizam por ganhar elétrons. Eu sempre digo ao aluno, para ele lembrar, o seguinte. Se eu estou perdendo, o meu NOx, não esquece, aumenta algebricamente. Vou te explicar isso com equações, tá? Algebricamente. Se se eu tiver ganho de elétrons, o meu NOx ele vai diminuir algebricamente. Certo? Então, tem essa diferença, quando ele aumenta algebricamente e quando ele vai diminuir algebricamente. Vou te mostrar como funciona isso. Por exemplo, aqui eu tenho essa reação. Zn mais HCl produzindo ZnCl2 mais H2. Vamos tirar o NOx aí dessas substâncias para ver se a gente aprendeu mesmo. Substância simples, a carga é quanto? 0. Hidrogênio é quanto a carga? Mais 1. Aí o cloro vai ser quanto a carga? Menos 1, porque ele é binário. Eu não sei quem foi que falou aí. Se o cloro estiver na ponta, ele é menos 1. Isso. Se o halogênio estiver na ponta, é porque ele forma composto binário. Aí por isso a carga dele é menos 1. Aqui também, ó, o cloro está na ponta, por isso vai ser menos 1.
Aí, menos 1 vezes 2 não vai dar menos 2? Para a soma dar 0, o zinco tem que ser mais 2. E substância simples é 0, o NOx. Aí, agora você vem e você faz o processo da variação. O zinco está com carga 0 no reagente. Foi para quanto no produto? Mais 2 de carga. O seu número de oxidação, ele está aumentando ou está diminuindo algebricamente? Está aumentando, que eu estou saindo de 0 e estou indo para mais 2. Está aumentando algebricamente, então ele vai sofrer uma oxidação. Já o hidrogênio, ele está em mais 1, ó, e vai para quanto? Para 0. Tá vendo? O hidrogênio está saindo de mais 1 e está indo para 0. Então, se eu estou em mais 1 na escala numérica e vou para 0, eu não estou diminuindo na escala numérica, então estou sofrendo uma redução. Então, nesse caso, o zinco sofre uma oxidação e o hidrogênio vai sofrer uma redução. Vai sofrer uma redução. É aí onde entra todo o sistema de agentes, tá? Que nós chamamos de agentes redutores e agentes oxidantes. Vamos anotar isso aqui, que é importante. Ó, o que vem a ser um agente redutor? O agente redutor, ele é uma substância, ele será uma substância. Os agentes, no geral, eles são substâncias que o elemento, que contém o elemento, que vai sofrer oxidação. Repetindo, agente redutor são substâncias que irão conter o elemento que sofrerá a oxidação. E agente oxidante vai ser a substância. Agentes são substâncias. E quem oxida e reduz é elemento. Tá bom? Depois, quando você for rever essa gravação aí, assistir essa aulinha de hoje, você anota isso aí que eu estou falando, tá? Agentes são substâncias. E quem sofre oxidação e redução são elementos. Então, aqui o agente oxidante será a substância que contém o elemento que irá sofrer a redução. Certo? Que irá sofrer a redução. Para tu ter uma ideia. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Deixa me ver uma reação aqui que eu pego para que vocês possam ver como funciona. Então, no caso, o agente redutor é o ZN aí? É, o ZN, porque ele passa a ser uma substância simples, né? O ZN, né? E o oxidante é o hidrogênio, né? Não, o oxidante vai ser o HCl, porque ele está presente na molécula do HCl, entendeu? Entendi, não? Ó, entenda o que eu estou querendo dizer. Agente são substâncias. Por exemplo, o ZN aqui não sofreu oxidação, então o ZN sofreu oxidação, certo? Mas, todavia, contudo, porém, o zinco, ele é uma substância simples, né? Então, por isso, ele vai ser considerado um agente redutor. Mas aqui, ó, HCl, o hidrogênio,
não está reduzindo, o hidrogênio não reduz. Agora, o HCl, que é a substância em que o hidrogênio está presente, é o agente oxidante. Ok? Tassiano, eu posso dizer que os agentes, tanto o redutor como o oxidante, eles sempre vão ser os reagentes, ou só nesse caso aí, assim, uma coincidência nesse caso? É os reagentes, a maioria são os reagentes, tá? Muito, muito raro pegar produto. A maioria dos casos, as questões, tudo pega reagentes. Porque é onde inicia o processo da variação do NOx. É a partir do reagente. Então, é basicamente sempre no reagente. Isso. Ok. Tá? Por exemplo, se eu pegar essa reação aqui, ó, P4 mais HNO3, ó, já eu pego ela para balancear. Mais água, produzindo H3PO4 mais NO. Aí aqui, ó, o P4, né, substância simples, ó, é 0. Aí o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Aí você faz mais 1, né? E aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aí vai dar menos 5, sobe quanto? Mais 5. Hidrogênio, NOx é mais 1, oxigênio menos 2. Aí, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Aí você vai ter mais 1 vezes 3, vai dar mais 3. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Mais 3 com menos 8 dá menos 5. Menos 5 sobe invertendo o sinal, fica mais 5. Oxigênio é menos 2 a carga, né? Para a soma dar 0, o N tem que ser quanto? Mais 2. Galera, quem variou o NOx? Vamos ver aí quem variou. Me ajuda. O P, né? Que está em 0, foi para quanto? O P estava em 0, foi para quanto sua variação? Mais 5, não foi? Aumentou ou diminuiu na escala numérica? Aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Aí o N, ó, ele está em mais 5 no reagente. Olha só o que é que acontece com o N, ó. Ele está em mais 5 no reagente e vai para quanto no produto? Mais 2, ó. Tá vendo que o número de oxidação do N está diminuindo algebricamente? Eu estou em mais 5, vou para mais 2. Então, estou diminuindo isso daí algebricamente. Significa dizer que eu estou sofrendo o quê? Uma redução. Tá certo? Aí, se ele pedir na questão o agente, ó, preste atenção aqui agora. Se ele pedir na questão o agente redutor, quem será o agente redutor? O P4. Ó, o P4. Tá vendo por quê? Porque o fósforo, que é o P, sofreu oxidação, ó. O fósforo oxidou. Mas a substância que contém o fósforo, né, o P4, então o P4 é um agente redutor. Aí quem vai ser o agente oxidante? No caso, seria HNO3, que é a substância em si. Exatamente. Muito bem. Exatamente. O N reduziu e o HNO3, que é a substância que contém o N que reduziu, é o agente oxidante. Exatamente. Compreendido?
Ei, você vai ficar até 8h30 ou 9? Sei não. Sei nem que horas são, não tô nem preocupado com hora. Vamos produzir. Vamos produzir, bonito. Agora eu vou entrar para o processo de balanceamento. Tá certo? Depois que a gente vê toda essa parte inicial, a gente entra para o processo de balanceamento. Aí a gente vem para cá, ó. E vamos escrever agora as regras básicas para balanceamento. Eu vou trabalhar com vocês agora, balanceamento por oxirredução. Balanceamento por oxirredução. Certo? Quem foi que perguntou aí no chat? Perguntaram quem no chat, que eu escutei tudo. Quem foi, Vitor? Olha aí, por favor. Regras básicas. Luiz Nunes colocou assim: Tassiano, o senhor não está preocupado com a hora, porém eu estou. Quero sair do quarto ainda hoje. Pronto, se preocupe não que você vai sair, viu? Já, já, tá bom? Eu libero. Tenha um pouquinho só de paciência, tá certo? Que essa aula é muito importante para o processo de pilhas. E você sabe disso, né, Luiz? Que pilhas é um assunto, assim, formidável. E cai todo ano no Enem. Eduardo Gonçalves também disse que não jantou ainda e precisa jantar, Tassiano. Ô, Duda, aguarda um pouquinho, Duda. Nós vamos para a Bandarra mais tarde. Regras básicas, tá? Rapidão, gente. Eu prometo ser bem rápido, bem específico para vocês jantarem. Eu sei que eu estou tomando tempo de vocês. Mas, assim, eu disse a vocês que eu tinha lanchado, eu ia lanchar antes, né? Porque senão torna-se a aula muito cansativa também, não adianta a gente esticar muito tempo, tá bom? Mas deixa eu mostrar apenas uma equação de balanceamento, aí eu libero vocês, aí quando a gente for na próxima aula, que eu for mostrar para vocês, a gente faz um novo balanceamento como sendo revisão. Combinado? Deixa eu só concluir, viu? Rapidão. Aí, veja só, regras básicas. A primeira regra básica sobre balanceamento. Colocar o NOx de todas as substâncias participantes da reação. Segunda regra. Depois que você colocar o NOx e todas as substâncias participantes da reação, você irá colocar os ramais, ó, verificar, vou colocar assim, ó, verificar os ramais ox e red. Ou seja, isso aqui a gente acabou de fazer. Concorda comigo? Aí, terceira regra. Isso a gente fez agorinha. Terceira regra. Depois que a gente Desculpa, fizer a primeira... Tassiano, verificar o quê? Verificar os ramais, ox e red. Foi isso que eu fiz Obrigada. aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu não verifiquei, né, os ramais ox e red. Sim, Beleza. sim. Aí vem aqui, terceira regra. Calcular o delta. Quem vai ser o delta? O delta vai ser a variação do NOx vezes a maior atomicidade. Eu vou explicar isso para vocês, como a gente vai trabalhar isso bem direitinho, tá? Variação do NOx vezes maior atomicidade. Se preocupa, não. Aí, na quarta regra, aí vem a colocação do delta.
o delta deve ser colocado. Quando eu for trabalhar a colocação do delta, eu devo colocar o delta do lado da maior atomicidade. Vou explicar isso também, como funciona. E a quinta regra, depois que eu colocar o delta, eu vou exatamente acertar os demais coeficientes por tentativa. Por tentativa. Certo? Então, depois que vocês fizerem isso tudo aí, ó, correu para baixo, balanceou a reação e acabou essa história. Prego batido, ponta virada e Zé finito. Vamos ver como é que funciona. Exemplo. Preste atenção, viu? Eu vou pegar essa mesma reação que eu fiz agorinha. Quem não entendeu, vai entender novamente que eu vou repetir essa equação. P4 mais HNO3 mais água. Produzindo H3PO4 mais NO. O que foi que a gente acabou de fazer? Nós colocamos o NOx de todas as substâncias da reação. Então, aqui substância simples é 0. O hidrogênio foi mais 1 que nós colocamos. O oxigênio foi menos 2. Aí aqui você teve mais 1 e menos 6, né? Que é menos 2 vezes 3, vai dar menos 5. Sobe quanto? Mais 5. O hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2. Segue a regra, hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. Mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Que vai dar menos 5, sobe mais 5. Oxigênio é menos 2. E o nitrogênio vai ser mais 2. Foi isso que nós fizemos. Aí depois, vamos para a variação. E 0 foi para quanto? De 0 foi para 5. Aí, nesse caso, de 0 para 5, o NOx aumentou algebricamente, sofreu um processo de oxidação. Certo? Aí eu venho calcular o delta. Eu vou calcular o delta. Aí eu vou fazer delta, preste atenção, viu? Igual. Quanto foi a variação do NOx? Eu saí de 0, fui para mais 5, ó. Variou quantos elétrons? 5 elétrons. Vezes, prestem atenção. Tá vendo esse númerozinho que está aqui embaixo, esse 4? Isso representa a atomicidade. Ó. Por exemplo, se tu pega uma molécula dessa, ó, H4P2O7. Tá vendo esses numerozinhos que estão embaixo? Ó, 4, 2, 7. Isso representa atomicidade. Tranquilo? Isso aí vão representar as atomicidades. Aí raciocina comigo. Eu tenho 4 aqui e aqui eu tenho 1. Aí isso aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 4. Porque o 4 não é o maior, eu tenho que multiplicar pela maior atomicidade. Vou repetir. O 0 foi para até mais 5, ó, variou 5 elétrons. Coloquei 5 elétrons aqui. Aí aqui eu tenho 4 e aqui eu só tenho 1, ó. Multiplico por 4, porque eu tenho que multiplicar pela maior atomicidade. 5 vezes 4 vai dar 20. Deixa esse número aí guardadinho. Beleza? O nitrogênio está em mais 5. Foi para quanto, o N?
Se eu estou em mais 5, vou para quanto? Para mais 2, ó. Tá vendo que o NOx está diminuindo algebricamente? Se o NOx diminui algebricamente, consequentemente, eu vou ter um processo de redução. Head. A variação vai ser quanto? Vamos lá, vamos calcular de novo. Ó. Mais 5 para mais 2, variou quantos elétrons? 3 elétrons, vezes... O N tem 1 de atomicidade, e aqui embaixo do N também eu tenho 1. Tá vendo que são iguais, atomicidades iguais? Nesse caso, eu vou multiplicar por 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Beleza? Ou seja, lá no P4, a minha variação foi quanto? Foi 20. E lá no HNO3... a minha variação foi quanto? Foi 3. Depois que você colocar desse estilo aí, você vem e vai fazer a regrinha do inverte. Esse 3 vai ficar na frente do P4 e o 20 vai ficar na frente do HNO3. Ó, repetindo. Certo? Repetindo, para que não haja dúvida. Eu peguei o P4, tá aqui o P4, ó. A variação dele deu 20, coloquei aqui na frente 20. E peguei o HNO3 e a variação dele deu quanto? Deu 3, coloquei 3 aqui. Inverti, joguei o 3 para o P4 e joguei o 20 para o HNO3. Assim, Aí eu... Oi. Dos coeficientes lá em cima do HNO3. O que é que tem? Porque de onde saiu o 3? Daqui, ó. Diz mais 5 para mais 2, ó. Não é mais 2 a variação aqui? De mais 5 para mais 2. Variou quantos elétrons? No caso, você só está fazendo no nitrogênio, né? É só do N. Mas o N não está dentro da substância? Entendeu? Aí, nesse caso aqui, ó, eu inverti. Aí, trago o 3 para frente do P4. Aí, eu venho aqui e coloco o 3, ó, na frente do P4. E vou colocar o 20 na frente do HNO3. Desse jeitinho que você vai fazer. Tá? Depois que você colocar o 3 na frente do P4 e o 20 na frente do HNO3, você vai balancear a reação. Sempre que você for balancear, anote aí. Sempre você irá deixar o hidrogênio e o oxigênio por último na reação. Para balancear. Por quê? Porque eles têm em maior quantidade, eles estão em maior quantidade na reação. Repetindo, hidrogênio e oxigênio sempre serão os últimos a serem balanceados numa reação. Os últimos. Aí aqui, ó, eu tenho 3 vezes 4, vai dar quanto? Oi. Sempre tenho que inverter? Sempre. Sempre, sempre, sempre. É regra. Aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 4, ó, 3 átomos vezes 4, vai dar quanto? 12. Então, eu tenho 12 fósforos no reagente. Quantos fósforos eu tenho no produto? 1. Aí eu vou jogar quanto aqui para dar 12? 12. 12 vezes 1 vai dar 12. Vamos para o N. 20 vezes 1 dá quanto? 20. Do outro lado da setinha, eu tenho um nitrogênio. Vou colocar quanto aqui? 20. Porque 20 vezes 1 é 20. Ok. Alguma pergunta até aí? O 12 ali, tu colocou por quê, Tarciano? Vamos lá. Eu não coloquei um 3 aqui na frente do P4. Aí eu coloquei 3 vezes 4. Dá 12, não dá? Aí do outro lado eu só tinha um P. Aí para balancear o P eu tive que multiplicar por 12 a molécula.
Ok? Ok, tá certo. Aí vamos para o hidrogênio. Prestem atenção ao hidrogênio. 20 vezes 1 vai dar quantos H? 20H, não é isso? Mas eu tenho 2H aqui, ó. 20 mais 2 vai dar quantos H? 22H. Não vai ficar 22H? Vamos para o produto. Preste atenção, ó. 12 vezes 3 dá quanto? 36H. Então, tá desbalanceado, porque eu tenho 22 de um lado e 36 do outro. Só que não está faltando aqui o coeficiente da água. Se eu tenho 36 para a direita, vai faltar quantos para a esquerda? 36 também. Mas eu não já tenho 20 hidrogênios? 20 para 36, faltam quantos? 16. Qual é o número que multiplicado com 2 vai dar 16? 8. 8 vezes 2, 16. Repetindo, eu tenho 20 hidrogênios, mais, vou apagar aqui, 20 hidrogênios, mais 2, formam quantos? 22, tá aqui, ó. Setinha. Por que eu estou somando, professor? Porque eles estão em substâncias diferentes. Se tiver na mesma substância, você multiplica. Certo? Aí, setinha, botei a setinha aqui, ó. 12, aliás, 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá quanto? 36. Eu tenho mais hidrogênios no produto do que no reagente. Então, vou ter que igualar essa marca. Só que o H da água aqui, ó, tá faltando balancear. Aí eu vim e fiz aqui, ó. Eu não tenho 20 aqui. Do outro lado eu não tenho 36. De 20 para 36, está faltando quantos? 16. Qual é o número que multiplica com 2, ó? Vai dar 16. 8. E eu faço o balanceamento da equação. Porque todo o coeficiente já está pronto. Assim, mas não tinha ficado ali 22H? Sim, linda, mas eu não já balanceei aqui? Eu já ajeitei, ó. Então, Isso no caso, você aqui... pode achar para precisar multiplicar por 7. Não, por 7 não. Porque ficaria 22 menos 35. Você esquece, esse 2 aqui é o 2 daqui, ó, da água, ó. Aí eu não joguei um 8 aqui, aí ficou 8 vezes 2 vai dar quanto? 16. Aí 20 mais 16 é 36. Cuidado. Porque se você botar um 7 aqui, você está somando, 7 vezes 2, 14. Mais os dois que tá aqui, esses dois que tá aqui são da água, do hidrogênio da água. Entendeu? Cuidado disso aí. Aí os coeficientes são 3, 20, 8, 12 e 20. E a equação fica totalmente balanceada. Só para tu ter uma ideia, olha os oxigênios. 20 vezes 3 dá quanto de oxigênio? 20 vezes 3, vamos fazer de cabeça. Não dá 60? 60 mais 8 vezes 1, não dá 68? 60 mais 8, 68. Olha do outro lado da setinha. 12 vezes 4, 48, mais 20 vezes 1, 20. 20 mais 48 dá quanto? 68. Está balanceada. Então, eu consegui ajustar os coeficientes estequiométricos dessa reação, através de um processo de oxirredução. Ok, meninos. Alguma pergunta?
Gente, não vai... Lá em cima, essa atomicidade é o quê? Essa atomicidade é exatamente esse númerozinho que está embaixo. Eu botei lá em cima, H4P2O7, tá vendo? 4, 2, 7 são chamados de atomicidades. Que são esses números aí. Atomicidade não vem de átomo, Ana Letícia? Isso, mas é como se já viesse na questão? Sim, já vem na questão, as atomicidades. Já vem na equação. Ele não vai dar a equação para você balancear? Eu pensava que a gente teria que descobrir. Não. Certo? E outra, tem que exercitar. Tá bom? Tem que exercitar para aprender todo esse processo aí. Não adianta, a gente não vai parar numa equação dessa, a gente tem que fazer mais e mais equações. Quando for agora no retorno, pós o recesso, pessoal de Souza, porque o pessoal de Patos ainda vou dar aula semana que vem. Vou dar estequiometria, o pessoal de Patos. Quando vocês retornarem, quando a gente retornar do recesso, aí sim a gente vai pegar pesado, porque a gente vai balancear mais equações, e depois desse balanceamento dessas equações... Como é, filha? Você perguntou o quê? Porque não vai ser cada semana do mês de julho para um professor? Aí qual é a nossa semana? Vou passar o calendário, vai via WhatsApp, tá certo? As 2 últimas semanas de julho. Ok? Gente, qualquer dúvida, tá? Me procura depois, beleza? Valeu, obrigado pela presença de todos. Aula super, hiper produtiva, gostei demais, muita participação, certo? Aproveitem o pessoal de Souza o recesso aí, dê uma descansada, viu? Dê uma descansada, que vocês estão merecendo uma descansadazinha. O pessoal de Patos, eu encontro com vocês dia 30, 19 horas, para a gente estar aqui, tá bom? Se preocupa não, Luiz, que eu vou mandar sim. Tá, gente? Beijo no coração, boa noite, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima, grande abraço, viu? Tchau, tchau.